No dia a dia, a gente acaba usando as palavras trabalho e emprego como se fosse tudo a mesma coisa, né? Mas olha, para a lei brasileira, a diferença é gigante. E é essa diferença que define todo o universo de direitos. Então, bora mergulhar nisso para a gente entender como o direito do trabalho enxerga essa questão. A grande pergunta: todo trabalho é considerado emprego? A resposta curta e grossa: não. E compreender o porquê disso é fundamental para saber quais proteções a lei oferece de verdade. Esta análise vai direto ao ponto para esclarecer essa questão tão importante. Para começar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Antes da gente falar especificamente de emprego, precisamos entender o conceito maior, que é o de trabalho. Pensa só, um freelancer que faz um único projeto, um consultor que é contratado para uma tarefa específica, ou até mesmo um motorista de aplicativo. Tudo isso se encaixa na grande categoria trabalho. Basicamente, qualquer atividade humana feita em troca de pagamento é uma forma de trabalho. E aqui está a distinção que muda tudo. A relação de trabalho é o gênero, sabe? A categoria ampla que inclui todas essas formas de serviço pago. Já a relação de emprego é como se fosse uma espécie protegida dentro desse gênero, com um conjunto bem específico de direitos garantidos por lei. Vamos agora focar no que a lei protege de forma mais forte, a relação de emprego. É aqui que a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, entra em cena com toda a sua força. Então, o ponto crucial é o seguinte: o vínculo de emprego não é qualquer tipo de trabalho. É um laço jurídico muito específico, definido por uma combinação única de características que, quando estão todas presentes, ativam um escudo completo de direitos e proteções. Para que esse laço jurídico seja reconhecido, 5 elementos precisam estar presentes. Pense neles como 5 condições que precisam se alinhar perfeitamente para que a proteção da CLT se manifeste. O primeiro elemento é a pessoa física. A CLT protege o ser humano que trabalha, a pessoa de carne e osso. E isso importa muito, porque é a vulnerabilidade do indivíduo e não de uma outra empresa que a lei busca equilibrar. Isso pode até parecer meio óbvio, mas é a base de tudo. O contrato de emprego é, por sua própria natureza, entre uma organização e um indivíduo. Em seguida, temos a pessoalidade, ou seja, a empresa contratou aquela pessoa específica por suas habilidades e qualificações. O serviço não pode ser transferido para um terceiro. Isso mostra um compromisso pessoal, não apenas um serviço comercial que qualquer um poderia fazer. É exatamente este o ponto. Se uma pessoa pode simplesmente se fazer substituir por outra sem a aprovação do empregador, esse vínculo de pessoalidade se quebra. E aí, provavelmente não estamos mais falando de uma relação de emprego. O terceiro elemento é a onerosidade. O que isso quer dizer? Que o trabalho é feito com um objetivo claro: receber uma contrapartida financeira, um salário. É essa troca que cria a dependência econômica que a legislação trabalhista quer proteger e que diferencia a relação de emprego do trabalho voluntário, por exemplo. A expectativa de pagamento, a intenção econômica, é o que define a onerosidade. Sem isso, não há vínculo de emprego. Simples assim. Vamos para o quarto alinhamento, a não eventualidade, ou seja, a continuidade. O trabalho não é um evento único casual. Ele se insere na rotina e nas necessidades permanentes da empresa, mostrando que aquela função faz parte da engrenagem do negócio. A diferença é bem clara aqui. Um atende a uma demanda pontual, o outro atende a uma necessidade contínua do negócio. Essa regularidade é um forte indício de que ali existe um emprego. E chegamos ao quinto e olha, talvez o mais decisivo de todos os elementos, a subordinação. É aqui que o poder de direção do empregador se manifesta. Quem define as regras, os horários, as metas e a forma de executar o trabalho. Se a pessoa está sob o comando e controle da empresa, recebendo ordens e seguindo diretrizes, a subordinação está presente. É o grande divisor de águas entre o trabalhador autônomo e o empregado. Certo, então os 5 elementos se alinharam. E agora? Qual é a consequência prática disso? É aqui que o direito do trabalho revela sua verdadeira importância. Vamos ver como isso tudo se desdobra. A lógica é a seguinte: quando esses 5 elementos estão presentes na realidade do trabalho no dia a dia, a lei confirma a existência de uma relação de emprego. E, automaticamente, um conjunto completo de direitos e deveres da CLT é ativado. Isso significa direitos como férias anuais remuneradas, o 13º salário, depósitos do FGTS, o descanso semanal pago,
o aviso prévio em caso de demissão e muitas outras proteções que formam a rede de segurança do trabalhador formal. Mas e se o contrato diz uma coisa e a realidade do dia a dia diz outra completamente diferente? Para isso, o direito do trabalho tem um princípio fundamental, uma verdadeira regra de ouro. Este é o princípio da primazia da realidade. Não importa o título que está no contrato, pode ser prestador de serviços, parceiro, autônomo. Se, na prática, no mundo real, os 5 elementos da relação de emprego estão presentes, é isso que vale perante a justiça. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, não é? Com as novas formas de trabalho surgindo a todo momento, com a economia de plataforma e o trabalho remoto, como a justiça vai continuar a interpretar esses 5 elementos essenciais? A definição do que é emprego está em constante evolução, e essa é uma discussão que está muito longe de terminar.